Boa noite para vocês que estão aí me esperando. Vamos para o nosso devocional. Já estou aqui prontinha para esse devocional, porque eu confesso a vocês, estou doidinha para dormir. Estou doida para deitar na minha caminha, relaxar meu corpo e dormir mesmo. A gente precisa descansar, né? Deixar o corpo leve, a alma leve, porque para o dia seguinte a gente tá bem, né? Tá com a cutis boa, né? Tá com a fisionomia melhor, né? A gente tem que ficar, se sentir bem com a gente mesmo, mas para isso nós precisamos ser pessoas que sejam pessoas, como é que eu vou dizer? Obedientes, ilibadas, né? Pessoas que cumprem com as coisas dentro do que deve ocorrer, né? Dentro do que é certo, tá? E aí a gente então vai fazendo com que as coisas venham a acontecer, né? Pela nossa fé, pela nossa obediência, né? Pela nossa, muitas das vezes pela pureza de cada um, né? Pessoas que não carregam consigo a maldade, tem assim uma certa pureza, né? E aí Deus vem e traz a resposta que essa pessoa tanto precisa, né? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Eu tô com a minha já aqui na minha mão. Abre ela no livro de Salmos, abre no Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119 vem falando sobre, é longo, né? Vem falando sobre a excelência de Deus, né? A excelência da lei de Deus, né? Da lei do Senhor, nosso Deus, né? E nós, como pessoas que somos guardadas, né, pelo Espírito Santo, que amamos estar na presença do Pai, e somos pessoas obedientes, né, que gostamos de ler a palavra e tudo mais, nós então vamos sendo pessoas, procurando pelo menos ser pessoas incansáveis, né, incansáveis ao ler a palavra do Senhor. Eu sei que a gente fica cansado, mas o nosso cansaço não é de ler a palavra, né? O nosso cansaço é cansaço físico, né? Às vezes temos cansaço físico e quando temos cansaço físico precisamos relaxar. Por isso que eu disse que eu tô querendo doida para deitar, né? Doidinha para deitar na minha caminha. Minha cama me abraça, que é uma beleza. Ela me abraça e eu fico tão assim leve, né? Tudo porque eu me apego com Deus primeiro, eu leio a palavra, como nós vamos fazer agora, eu leio a palavra, depois que eu leio a palavra, eu fico meditando um pouquinho nela, né, do que está querendo o Senhor falar comigo, e aí depois eu então fico quietinha, fecho os olhos e durmo o sono do justo. Tem noite que eu demoro mais a dormir, aí viro para lá, viro para cá, isso acontece, né? Na vida daqueles que são muito preocupados com coisas da vida, né? Nós temos muitas coisas no nosso cotidiano que nós nos preocupamos e precisamos resolver. Mas para resolver, sem a ajuda de Deus, não dá, né? Não dá para resolver nada sem a ajuda de Deus. E aí nós precisamos nos apegar na palavra, porque a palavra nos vivifica. A palavra nos faz a gente ficar forte e a gente então tem forças e supera qualquer tipo de obstáculo que vier, porque Deus é conosco. E aqui no Salmo 119, no versículo de número 105, abre aí na sua Bíblia e vai até o versículo de número 105. Nesse versículo está falando assim, ó: lâmpada para os meus pés é
tua palavra é luz para o meu caminho. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, né? Nós lemos e nos conectamos aos pés de Jesus, né? E aquela luz dele ilumina os nossos caminhos para a gente seguir naquilo que desejamos fazer, porque ele nos orienta, a sua palavra nos orienta. Então, nós utilizamos Deus como... Não, é o contrário, né? Nós não utilizamos Deus como lâmpada, nós utilizamos a lâmpada que Deus ofereceu para todos nós, né? Através de uma pessoa que criou, né? Criou a iluminação, né? Para iluminar os nossos caminhos, não é mesmo? Então, para reconhecer os lugares onde nós pisamos, nós precisamos que Deus ilumine os nossos caminhos, né? Você entende o que eu estou falando? Porque ele é lâmpada para os nossos pés e a palavra dele é luz para... a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você está entendendo? Então, é preciso que a gente entenda que caminho é esse? O caminho dos passos de Jesus, né? É a gente andar com ele, porque quando nós andamos com ele, nós andamos em segurança, quando andamos com ele. E a palavra dele nos orienta e clareia a nossa mente, clareia o nosso caminhar, a nossa mente, para a gente resolver qualquer coisa, clareia a nossa mente. E o nosso caminhar, ele vai dando direção para a gente. Então, por isso que esse versículo diz que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse salmo é um salmo bem interessante, que ele vem falando sobre os aflitos, vem falando sobre como a gente ter misericórdia, assim como Deus tem misericórdia de nós, e vai nos mostrando o direcionamento e nos mostrando também os limites, onde devemos parar. E não podemos nos acomodar, né? Por isso que vem falando esse salmo, vem falando sobre isso. É um salmo bem grande, mas é um salmo bom, que nos traz também muito ensinamento esse salmo traz, porque o salmista, ele vai dedicando aqui nas palavras, né, a ensinar, e a gente vai aprendendo juntamente com o Senhor Jesus, pelo que está escrito, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, né? Então, o salmista aqui, ele está definindo Deus como uma autoridade, ele é autoridade de poder sobre nossas vidas, você entende? É o Senhor nosso Deus. Então, o que nós devemos? Reconhecer que ele é o caminho, né? E que nós precisamos dele para iluminar os lugares perigosos onde possamos estar ou passar, né? Perigos que acontecem na vida da gente, né? Que muitas às vezes trilham os nossos caminhos, vêm pelos nossos caminhos, e aí esses faz com que a gente nós fiquemos todos preocupados, porque passamos por esses caminhos tortuosos, né? E para que a gente não viva, não passe, não permaneça ou não viva esses caminhos tortuosos, nós temos como autoridade maior o nosso grande Deus, o Deus Altíssimo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é lâmpada que ilumina os nossos pés e os nossos caminhos.
porque nós nos orientamos com Ele. Ele é a luz que ilumina corretamente tudo que a gente pensa. Tudo que a gente pensa, nós devemos pedir a orientação de Deus. Por isso que quando nós oramos, nós devemos pedir, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar por mim, né? Ou me dê dos seus pensamentos, né? Às vezes a gente ora e pede, Senhor, me dê dos seus pensamentos, que eu seja uma pessoa mais misericordiosa, que eu seja uma pessoa melhor que sou, né? Assim, mais ou menos assim, desse tipo que eu estou falando, você está entendendo? Então, para que a gente possa tomar decisões assertivas e a gente evitar tropeços, nós precisamos ter o Senhor Jesus como lâmpada para os nossos pés, né? E luz para os nossos caminhos, porque Ele é a luz, né? Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. Por isso esse versículo fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus nos orienta em tudo. Ela nos dá discernimento e nos trazendo para a gente sabedoria, né? Clareza nas nossas mentes para que a gente possa tomar decisões e evitar que a gente tropece, que a gente caia, que a gente tenha quedas. Quedas às vezes inesperadas acontecem por falta de vigilância, né? Por falta de buscar nos pensamentos do Senhor, pedir orientação ao Senhor. Como a gente pede orientação ao Senhor, Elizabeth? Lendo a palavra dele, ouvindo a palavra de um bispo, de um pastor, de uma missionária, de uma pessoa que é dedicada à palavra de Deus, né? E aí nós recebemos o discernimento de Deus, que Ele dá para a gente o discernimento, né? Dando para a gente pensamentos que vão nos levar a desenvolver uma certa clareza para a gente tomar uma decisão certa, né? Para a gente não ficar duvidoso, né? Para a gente não se sentir menosprezados, para a gente não achar que somos pessoas indignas, né? Eu não mereço. É mais ou menos isso, você está entendendo? Mas quando nós lemos a palavra, ele ilumina tanto a nossa mente que ele faz nos lembrar que somos valorosos. Cada um de nós somos muito valorosos. Temos valor diante dos olhos de Deus e mesmo que algumas pessoas não nos valorizem, né? Porque tem pessoas que não valorizam o seu trabalho, né? Você às vezes está trabalhando, se dedicando para poder fazer algo para alguém ou para sua família e às vezes a pessoa que está do seu lado não valoriza o seu sacrifício, né? Existe muito isso, né? Então, nós devemos nos dedicar a seguir as orientações da palavra de Deus, né? Porque a palavra dele são mandamentos corretos que nós devemos seguir para que a gente possa ter solução, né? Porque a palavra dele nos orienta, a palavra dele é que clareia os nossos dias, né? Para os nossos caminhos, para a gente seguir na nossa vida cotidiana, você entendeu? Então, quando você estiver orando, você peça a Deus, Senhor, ilumina os meus pensamentos, que eu seja a luz aonde quer que eu vá, que o Senhor ilumine os meus caminhos para que eu possa ser luz, porque se Ele ilumina os seus caminhos, Ele vai ser lâmpada para os seus pés. Ele está iluminando os seus caminhos para que você possa seguir em frente, né? Para que você possa atingir um objetivo comum, com uma decisão evidenciada, clara, significativa, entendeu? Então, se você seguir os mandamentos de Deus, você vai alcançar o que Deus deseja para você, colocou no seu coração e o que você também tem como objetivo alcançar, né? E aí ele cumpre com aquilo que ele disse, porque ele é o grande juiz, o juiz da terra, né?
juiz de tudo, de todas as coisas, né? Ele que manda em tudo. E nós temos que meditar nessa palavra, e depois que a gente meditar, quando a gente tiver, toda vez que tiver algum tipo de testemunho, dá o testemunho falando sobre o clareamento que Deus deu, né? Clareamento, como assim, Elizabeth? Qual foi a orientação que você seguiu, né? Para que você chegasse a um objetivo, aquilo que você deseja, né? Qual foi a orientação? Aí você vai ter como falar. Por exemplo, estava lendo um salmo, vamos dizer que seja esse aqui mesmo, estava lendo o salmo 119 e eu meditei muito na palavra que estava escrito, e ao meditar na palavra, o Senhor iluminou os meus caminhos, né? E eu segui porque Ele iluminou os meus caminhos, Ele iluminou, foi lâmpada para os meus pés e iluminou os meus caminhos, e eu consegui ter clareza para resolver tal assunto assim, porque o Senhor está na frente de tudo. Ele estava na minha frente. Aí você vai ler, ele estava na minha frente. Isso é um tipo de testemunho, né? Eu tenho como testemunho isso assim, porque eu me apeguei na palavra e que eu estava lendo, o salmo tal, e um versículo que falava sobre lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu me apeguei na palavra do Senhor e consegui chegar ao entendimento, porque eu segui o que Ele falou. Um testemunho. E aí você dá o testemunho. Consegui resolver isso assim, porque o Senhor foi na frente. Entendeu? É muito simples, muito fácil, né? Nem dá para ficar falando muito assim, porque fica uma coisa muito repetitiva, né? O Senhor Jesus, Ele não quer que a gente desvie os nossos passos, muito pelo contrário. Ele quer que a gente siga no caminho do bem, né? E esqueça o caminho do mal e siga no caminho do bem. Larga o caminho do mal, que o caminho do mal é para as pessoas perversas, mas o caminho do bem é para aqueles que têm juízo, aqueles que são pessoas idôneas, aquelas pessoas que pedem ao Senhor para que Ele ilumine os caminhos, para que seja melhor do que é, tá certo? E é isso aí, gente. Medite nesse versículo e, se você puder, eu agradeço muito que você compartilhe, convide alguém para estar aqui no canal, porque o que eu falo aqui são coisas básicas e simples, bem simples, né? Dentro da minha dignidade, dentro da minha simplicidade, eu trago para vocês aqui, dentro daquilo que o Senhor me deu, né? Como entendimento dos mandamentos dele, eu trago para vocês aqui com muito carinho, com muito respeito, tá bom? Se você puder convidar alguém e dar um likezinho aí, eu sei que eu venho pedindo isso há mais de 6 anos, né? Que eu peço aí para vocês dar um like, para vocês convidarem pessoas para o canal, mas a rejeição é grande, né? Existe esse problema, existe o problema da rejeição. Muitos rejeitam algumas pessoas, né? Rejeitam algumas pessoas e rejeitam também a palavra de Deus. Ou rejeitam porque fica pensando, por que eu vou dar um like para fulano de tal? Por que eu vou dar esse like para ela? Para elas desenvolver e tal coisa assim, já estou guardando minha Bíblia, gente. É o canal dela crescer e eu, né? Tem pessoas que são egoístas, né? Então, esse egoísmo, essa rejeição, eu tenho